بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم E مرفقا. disseram uns aos outros: Quando vos houverdes apartado deles e do que adoram, em vez de Alá, então abrigai-vos na caverna, vosso Senhor espargirá sobre vós algo de sua misericórdia, e para vós disporá apoio em vossa condição. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. E tu haverias visto o sol, quando se levanta, declinar de sua caverna pela direita, e quando se punha, desviar-se deles pela esquerda, enquanto que eles se achavam em um espaço dela. Isso é um dos sinais de Alá. Aquele a quem Alá guia é o guiado, e para aquele a quem descaminha, não lhe encontrarás protetor, conselheiro. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. E tu os suporias despertos enquanto estavam adormecidos, e fazíamo-los se virarem para a direita e para a esquerda, e seu cão tinha estendidas as patas dianteiras no limiar da caverna. Se tu os houvesses avistado, a ver-lhes ias voltado as costas, fugindo, e haverias ficado cheio de pavor deles. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. E assim como os adormecemos, despertamo-los para que se interrogassem entre eles. Um deles disse: Quanto tempo permanecestes aqui? Disseram: Permanecemos um dia ou parte de um dia. Outros disseram: Vosso Senhor é bem sabedor de quanto permanecestes. Então, enviai um de vós à cidade com esta vossa moeda de prata, e que olhe qual o mais puro alimento, e que deste vos faça vir sustento, e que ele sutilize, e que não deixe ninguém perceber-vos. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Por certo, se eles obtêm poder sobre vós, apedrejar-vos-ão ou far-vos-ão tornar a sua crença, e nunca seríeis, nesse caso, bem-aventurados.
Bismillahirrahmanirrahim. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Deus sejam sobre nosso querido profeta Muhammad, sobre todos os profetas mensageiros enviados por Deus. Continuamos a nossa fala sobre as 4 histórias. Como vocês sabem, né, que a gente começou a falar sobre as histórias da Surata do Kahf, a Surata da Caverna, onde Allah subhanahu wa ta'ala citou 4 histórias. E essa surata, como vocês sabem, é recomendável o muçulmano recitar toda sexta-feira. E tem nessa surata essas 4 histórias. Cada história dessas 4 histórias fala sobre uma tentação que o muçulmano ou o ser humano em geral pode enfrentar na vida. Aí essas histórias servem para como podemos agir, como deve ser a nossa reação para enfrentar essas tentações. Porque uma tentação no fim do mundo é para desviar o ser humano do caminho certo. Por isso você tem que ter firmeza, você tem que ter sempre acordado, alerta, para não cair nessas tentações e você continua no caminho reto, como nós, todos os dias, mais do que 17 vezes, vocês concordam, né? Quantas vezes a gente recita Al-Fatiha por dia, obrigatoriamente? 17 vezes, o mínimo que a gente recita essa surata, porque nós temos 17 rak'ah, obrigatória, que unidade da oração que a gente reza todos os dias. Aí, cada rak'ah, cada unidade da oração, a gente recita Al-Fatiha. Assim, nessa Al-Fatiha, a gente sempre repite o versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guia-nos a senda reta. Mas enquanto você está na senda reta, aí porque você sempre pede isso 17 vezes todos os dias, você está pedindo que Allah, louvado seja Ele, ajuda você para manter fixo nesse caminho, para não cair em nenhuma tentação das tentações dessa vida. Então, nessa surata da caverna, tem 4 histórias, cada história fala sobre uma. Falamos a primeira história sobre a tentação dos bens, do dinheiro. Vocês lembram, né? A história que falou sobre a tentação do dinheiro, que muitas pessoas caem. Essa uma ferramenta, né, que uma dádiva que Deus deu para nós, pode ser uma tentação que desvia o ser humano. Quando ele fica bem demais, aí ele começa a desviar, começa a sair no caminho da senda reta. Por isso tem que ter a gente tem que ter uma proteção contra essas tentações. Aí a segunda história que Deus contou para nós dessa surata, a história do Moisés com o Khadir, aquele servo virtuoso, que o profeta Moisés, ele foi atrás dele para aprender com ele, porque ele ficou sabendo que existe nessa terra uma pessoa que tem conhecimento mais do que ele, aí ele deixou tudo e correu atrás. Mas o conhecimento também pode ser uma ferramenta que desvia o ser humano. Se essa leitura, esse conhecimento não fica em nome do Senhor, em nome de Deus, aí pode também levar o ser humano para o desvio. Com conhecimento, com essa dádiva, pode desviar e não achar o caminho certo, o caminho da vida, o caminho iluminado que Deus colocou para nós. A terceira tentação que o ser humano pode enfrentar nessa vida, e além do dinheiro e além do conhecimento, vem também o poder. Que muitas pessoas correm atrás do poder. O poder pode também levar o ser humano para
o desvio, para desviar no caminho certo. Hoje vocês podem perceber isso que o desejo do ser humano, ele não tem limite, né? Ele fica desejando. Quando ele está sem dinheiro, aí ele fica desejando ter riqueza, ter dinheiro. Quando ele tem dinheiro, aí começa a procurar outra coisa. Aí começa a procurar o poder, querer ter um cargo, querer ser uma pessoa que manda. Isso que ele acha que traz para ele felicidade. Muitas pessoas acham que essas coisas que trazem a felicidade para o ser humano. Correm atrás do dinheiro, corre a metade da vida. Alcançou, chegou, cansou para juntar dinheiro. Aí, mas ele acha que falta alguma coisa ainda. Aí corre atrás de uma outra coisa e acha que é o poder que vai trazer para ele também uma felicidade. Aí corre também para essa direção, ele acha que ele vai encontrar uma coisa. Nessa história de hoje, Allah subhanahu wa ta'ala contou para nós sobre a história de um rei. Esse rei é considerado um dos 4 reis que eles dominaram o mundo inteiro na história. Tem 4 pessoas, 4 reis que eles dominaram o mundo inteiro. Só para você saber qual o tamanho do poder que essa personalidade hoje que ele alcançou. Dominar não só uma região, não só um país, não só um continente, mas ele dominou o mundo inteiro. Os 4 são 2 desses reis são crentes e tem 2 são descrentes. Então, dois reis desses 4 são pessoas que acreditaram em Deus, aí usaram esse poder no caminho certo, e outros 2 que eles também não eram assim. Só para a gente saber que para alcançar o poder, pode ser que chegue até o poder uma pessoa certa, ou pode também chegar uma pessoa falsa. Então, isso aqui não precisa ser uma pessoa virtuosa para chegar pode chegar uma pessoa boa, mas também pode chegar uma pessoa ruim. Então, não precisa ser uma pessoa virtuosa para alcançar. Aí vem muitas pessoas, eles acham que sempre a pessoa virtuosa, a pessoa religiosa, ele tem que vencer, tem que ter prosperidade, tem que ter não sei o quê. Mas uma coisa não tem ligação com outra. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Criador, é justo. Aí colocou esse avanço, qualquer avanço na sua vida, para quem trabalha. Seja fiel ou não, seja crente ou descrente, a terra, quando você vai trabalhar com a terra, ela não te pergunta qual a sua religião. Se você trabalha, vai te dar. Se você vai construir, vai fazer uma coisa certa, você vai ter resultado. Você seja muçulmano, seja não muçulmano, você acredita em Deus ou não acredita, por quê? Porque Deus é justo. Ele deixou tudo aberto para quem quer trabalhar, para quem quer. Por isso a civilização pode ter uma civilização que não tem religião nenhuma. Porque se eles trabalham, tem leis, na verdade. Quem segue essas leis, aí pode alcançar um lugar avançado. Então, não precisa ser um muçulmano. Pode ser um muçulmano que ele não trabalha, ele não segue essas leis divinas, aí ele fica atrasado. O Islã, para ser um muçulmano que tem um nível avançado, você tem que trabalhar, tem que fazer, tem que praticar aquilo. Não só você declara. Isso é uma lei divina. Quem trabalha, a vida dá para ele. Então, são 2 reis, como a gente falou, são crentes. O primeiro que é o Dhul Qarnayn. Quem é Dhul Qarnayn? Essa personalidade que Allah subhanahu wa ta'ala citou nessa surat Al-Kahf. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ. E o segundo rei é o profeta Salomão. Também que ele atingiu um nível muito avançado. Nenhuma pessoa ele chegou
a ter aquilo que o profeta Salomão tinha, do poder. Ele chegou a um nível que ele usou os gênios, os satanás, todas as criaturas trabalharam por ele. Até o vento, né? Ele usava todas as criaturas, Deus colocou na mão dele. Um poder que nenhuma pessoa ele tinha esse poder que o profeta Salomão tinha. São Dhul-Qarnayn, esse rei e segundo Salomão, são dois reis crentes, virtuosos, né? Um deles profeta, que é o Salomão, e os outros dois, o primeiro, Bukhtanasar, não sei como que pode me ajudar em português a achar o nome dele. O quê? Nabucodonosor. E o segundo, An-Numrud, também, esse Numrud, o rei que dominava o mundo na época do profeta Abraão, que ele conversou, lembra aquela conversa, aquela diálogo que houve entre o profeta Abraão e esse Numrud, esse rei que também chegou a dominar o mundo inteiro. Então, Dhul-Qarnayn, Allah subhanahu wa ta'ala deu exemplo com esse rei, como ele usou o poder dele. Allah deu para ele um poder, mas como ele usou de uma forma justa, usou de uma forma correta. Então, isso que Allah subhanahu wa ta'ala quer deixar para todas as pessoas, que eles têm uma forma ou do outra de um poder. Se você chegou a ser uma pessoa que tem que usar seu poder, aí você tem que saber que esse poder uma responsabilidade você tem que saber como usar. Não usa esse poder de uma forma injusta, não aplica injustiça. Esse rei que Allah subhanahu wa ta'ala citou, ele foi chamado Dhul-Qarnayn. Al-Qarnayn, que pode ser Al-Qarn, significa século, e pode ter outro significado, que é o Qarn, que é o chifre, né? Chifre do... Então tem dois Dhul-Qarnayn, a pessoa dos dois chifres, né, que eles têm. Mas por que dois chifres? Porque ele dominou naquela época o Oriente, ou ele fez uma visita para o Oriente e para o Ocidente. Ele chegou aos dois. Numrud, o nome é Numrud. É aquele rei que a gente lê a história dele com o profeta Abraão. Aí ele chegou a visitar, saiu com o seu exército e para o mundo inteiro. Aí conquistou todos os países. Ele chegou a ter esse poder chegou até o Oriente, também ele foi para o Ocidente. Allah subhanahu wa ta'ala citou essa viagem dele no Alcorão Sagrado. Mas onde ele estiver, ele sempre colocava a justiça. Ele sempre era uma pessoa justa, um rei justo. Normalmente, aquelas pessoas que eles têm poder, esse poder, ele começa a fazer a cabeça deles para usar no caminho errado. Você pode, né? Pode prejudicar, pode ser injusto, pode... Então, quando uma pessoa virtuosa chega ao poder e tem essa temência, ele tem essa misericórdia, ele tem... Aí muito diferente daquela pessoa que não tem nada disso, né? Ele fica injusto, usa o poder dele para satisfazer o ego dele, não para usar para o benefício das pessoas. Ele fica se achando que eu sou poderoso, eu posso fazer, eu posso prejudicar, eu posso... Aí, esse é o caminho errado de usar o poder. Poucas pessoas, aquelas que elas usam, na verdade, esse poder no caminho certo, como eles também usam a riqueza no caminho certo. Por isso ele vira uma tentação, que um caminho que desvia as pessoas. Por isso a gente tem que lembrar que qualquer pessoa que tem um tipo de poder, ele lembra que Allah é em cima
do poder dele. Se você acha que você está poderoso, você pode fazer, lembra que existe uma força maior do que a sua força. Você nunca fica injusto com ninguém. Usa seu poder para prejudicar. Usa aquela dádiva, aquela coisa que Deus deixou na sua mão para você ficar misericordioso, para você ficar mais carinhoso com as pessoas, não para você ficar mais injusto. Então, ou pode ser como a gente sempre lê a história dos califados, né? Que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou essa geração como o poder não é uma honra, né? Que a pessoa pode ter. Hoje a gente vê que as pessoas correm atrás do poder, mas o profeta ensinou a essas pessoas que uma responsabilidade você tem que fugir sempre, a não ser uma responsabilidade que não tem como deixar de assumir, mas você evita sempre ter essa responsabilidade, porque é uma coisa pesada, uma responsabilidade nessa vida e na outra vida, não é uma coisa que você corre atrás dela. O cargo tem que correr atrás de você, não você correr atrás dele. Hoje tudo ao contrário, as pessoas correm porque eles acham que a gente fala o cadeira, né? Atrás da cadeira, eles querem um cargo, eles querem um título, um nome, né? Mas eles esquecem que uma responsabilidade é muito grande. O Umar radiyallahu ta'ala anhu, um dos 4 califados virtuosos, ele não dormia à noite, na verdade. Quando ele assumiu o poder como califado, como responsável pelos muçulmanos, aí ele ficou preocupado, ele não dormia. Durante o dia ele ficava atendendo as pessoas e à noite também saía para ver se alguém está passando necessidade para ajudar. Sempre lembrava essa responsabilidade na cabeça dele. Não achou uma honra você ser um responsável, você ser um califado. Não, ao contrário, ele sentia o peso desse cargo. Aí ele não deixava ele dormir. Ele sempre tentava ser o mais justo possível. Então, Allah subhanahu wa ta'ala quer dizer para nós, através dessa história do Dhul Qarnayn, como um rei, um presidente, uma pessoa responsável, ele pode ser uma pessoa virtuosa também. Que ele usa esse poder no caminho certo para ajudar, para vencer a pessoa injustiçada, para dar justiça para as pessoas injustiçadas. Isso é a primeira responsabilidade de uma pessoa que assume qualquer poder. Mas a gente precisa muito dessa lição hoje em dia, porque como a gente vê que hoje quando o poder, uma pessoa que não tem religião, não tem temência de Deus dentro do coração dele, e ele chega a ter um poder, como pode fazer? Nós estamos testemunhando hoje no mundo inteiro, né? Como mesmo que estamos no século 21, né? Mas estamos testemunhando muitas cenas que os países que eles têm poder, eles estão usando esse poder para destruir, para matar, para acabar com outros povos. Estamos testemunhando tudo isso. Quando um país, ou um líder, ou uma liderança, ela tem esse poder, tem que sair para ajudar outros povos, não sair para destruir outros povos, como estamos testemunhando hoje. Que esses países, eles saem para destruir outros países, para tirar ou trazer as riquezas daqueles países para eles. Isso é a reação de um poder, de uma pessoa que tem poder, de um país que tem poder, quando não tem religião, não tem temência de Deus dentro do coração dele. Aí eles só pensam
na economia, só pensa no dinheiro, das riquezas, eles querem trazer tudo para eles, mas nunca eles pensam dos seres humanos. O Islã nos ensinou, e como nós testemunhamos isso também na história, quando os muçulmanos saíram, isso é uma coisa natural. Quando uma civilização chega ao auge, né, dela, aí ela começa a sair. Ela não vai ter limite para qualquer civilização. Quando ela atinge um nível avançado, começa a sair para outros países, começa a sair. Isso é uma coisa natural. Mas o problema é quando essa civilização ou esse país sai para tirar a riqueza dos outros países, não para ajudar esses países. Quando os muçulmanos saíram para divulgar o Islã, aí eles saíram para levar a civilização, levar o conhecimento para esses países. Na Idade Média, como vocês sabem, que os muçulmanos levaram o conhecimento para a Europa inteira. Eles não foram lá para conquistar aqueles países, não foram lá para destruir, ao contrário. Eles foram lá para ajudar, foram lá, e nós temos muitas assim, testemunhas. A primeira universidade na Europa foi na Espanha. Quando os muçulmanos chegaram lá, até hoje, a Córdoba, ela tem a grande mesquita, que era uma universidade na época. Quando os muçulmanos, eles foram lá, eles plantaram uma civilização lá também. Aí todo o povo da Europa, quando eles querem estudar, eles vão para essa universidade. Então, isso que o Islã nos ensina. Quando você fica forte, aí vai fazer o que com essa força? Você tem que saber essa força que Allah deu para você, como você vai usar, seja qualquer dádiva, como você vai usar a sua força, a sua inteligência. Tem muitas pessoas, Allah subhanahu wa ta'ala criou os seres humanos, tem níveis diferentes, tem diferença na inteligência, não são iguais. Tem pessoas que são mais inteligentes do que outros. Uma coisa natural para cada um, complementa o outro, não para você usar essa inteligência contra as pessoas mais fracas. Você tem que usar essa inteligência, você tem que usar esse poder, essas dádivas que Deus deu para você para ajudar, não para aproveitar a fraqueza, a pobreza, as pessoas que são menores ou pessoas que precisam ou são mais fracas do que você. Essa é a diferença entre uma pessoa virtuosa, uma pessoa que acredita e a pessoa que não acredita. A pessoa que acredita em Deus, que acredita, que tem fé, que tem temência de Deus dentro do coração, quando ele fica forte, aí lembra que essa força é uma dádiva de Deus. Aí não usa para destruir, não usa para menosprezar, não usa para acabar, para construir a riqueza dele em cima das outros povos ou das outras pessoas. Isso aqui que a diferença é muito grande entre a pessoa que realmente, a pessoa que tem temência de Allah e a pessoa que não tem. Esse rei Dhul-Qarnayn era um grande exemplo para a humanidade, que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão Sagrado, ثُمَّ أَتْبَعَ sababa. Allah subhanahu wa ta'ala deu, mesmo que ele deu para ele, tem uma lição aqui muito grande, irmãos, que mesmo que Allah deu para ele tudo, que ele tinha poder, tinha riqueza, tinha tudo, mas mesmo assim ele não ficou parado. Tem muitas pessoas que eu já estou satisfeito, eu tenho tudo, não preciso fazer mais nada. Ao contrário, mesmo que ele não precisava nem trabalhar, não precisava nem sair da casa dele. Imagina, esse é o poder dele. Ele não precisou de se fazer mais nada, mas mesmo assim, ele deixou o país dele, deixou
o palácio dele, o lugar dele, ele saiu para fazer divulgação para a religião. Ele saiu para divulgar a religião de Deus. Aí ele visitou, chegou até a China, chegou para o Oriente inteiro, depois ele foi para o Ocidente, tudo isso para divulgar, para fazer um trabalho. Então, mesmo que você tenha condições, aí você tem que agir, tem que sair. Não fala que eu vou trabalhar até tal hora, não tem mais. Quando tem vida, você tem que ter trabalho. Não estou falando do trabalho que é aquele trabalho que você faz para você ter lucro, mas você faz uma missão. Qual a sua missão na vida? Isso que é o seu trabalho. Então ele mesmo que ele tem tudo, ele saiu para fazer um trabalho. Ele não ficou parado, não ficou. Ele falou que deixar as pessoas sem fazer nada, né? Aí ele foi lá encontrou um povo injustiçado, como Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado sobre a história do Yajuj e Majuj. Aquele povo, ele chegou a encontrar um povo que estava sofrendo de um ataque direto de um povo que eles sempre atacaram ele, sempre. Aí eles pediram para ele fazer uma parede, uma barreira muito grande para evitar o quê? Sed, isso, para evitar esse povo, o mal que esse povo trazia para eles. Aí ele começou a trabalhar firme, ficou não sei quantos meses ou anos, até levou para construir uma parede, uma barreira, um sed muito grande e ficou até hoje, como Allah subhanahu wa ta'ala diz, só vai ser quebrado, quando vai ser quebrado essa barreira, vai ser um dos sinais do dia do juízo final. Então, olha que trabalho que ele fez, mesmo que ele rei, grande personalidade, mas mesmo assim ele saiu para fazer uma missão que ajudar as pessoas injustiçadas para ter a justiça. Então, irmãos, isso aqui é um exemplo, né? E a gente sabe o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entre os sete pessoas que eles vão estar no dia do juízo final, debaixo da sombra de Deus. Quando as pessoas vão sofrer, tem 7 pessoas, ou 7 tipos de pessoas que eles vão ser cobertas, né, da sombra de Allah subhanahu wa ta'ala. Um deles, Imamun Adil, que é um rei justo, que ele usou esse poder, usou o cargo para ajudar as pessoas injustiçadas. Ele foi uma pessoa justa, aplicou a justiça e a justiça, o símbolo do poder. Se você tem poder, você tem que ser justo. Esse é o resumo. Poder significa justiça. Sem justiça, o poder desvia as pessoas, leva pessoas para desviar e para sair na senda reta. O poder com justiça vira uma dádiva, uma grande dádiva dada por Allah, louvado seja Ele. Podemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude para quanto o poder, seja pequeno ou grande, no seu lugar. Agora você pode ter um pouco do poder, né? Seja pequeno ou grande, mas você usa esse poder de uma forma certa, de uma forma correta, nunca usa de uma forma injusta, porque Allah subhanahu wa ta'ala é maior do que qualquer poder e Allah é justo. Que Allah subhanahu wa ta'ala ilumina nossa vida e nos deixa aproveitar essas histórias e nos protege contra todas as tentações que podem desviar a gente do caminho certo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.